boa tarde, super obrigado por estar aqui, é um maior prazer poder falar com vocês hoje. Eu queria fazer uma ressalva super rápida sobre o título da minha palestra, que é Novas Tecnologias e o Trabalho. Eu ouvi algumas palestras dessa manhã falando de tecnologia e eu preciso dizer para vocês que eu sou um semi-analfabeto digital. Então, eu não tenho nenhuma pretensão de apresentar novíssimas tecnologias, eu não tenho nenhum perfil de geek. Na verdade, meu objeto de estudo é o mundo do trabalho. Vai fazer 3 anos agora em junho que eu comecei a estudar felicidade no trabalho, as coisas que nos fazem mais ou menos felizes no trabalho. Felicidade S.A. é o nome do meu primeiro livro, tem um segundo vindo aí a caminho. E em algum momento eu comecei a me preocupar sobre a relação de tecnologia com o trabalho. A tecnologia de que eu quero falar hoje não passa de um instrumento como esse, um smartphone e um laptop conectado à internet. Eu acho que essas duas ferramentas são mais do que suficientes para provocar uma pequena, grande revolução no mundo do trabalho. Graças a essas duas tecnologias tão simples hoje na nossa vida, eu acredito que a gente nunca teve antes, eu tenho certeza que a gente nunca teve antes, liberdade como hoje para trabalhar quando, onde e como cada um de nós acha melhor. Se essa liberdade efetivamente é exercida ou não, se as organizações permitem ou não que a gente trabalhe dessa forma, é uma outra questão que eu acho que a gente tem que discutir também. Mas eu não tenho dúvida de que a tecnologia é um capacitador dessa liberdade que a gente tem. Quando eu estava escrevendo esse livro, eu conversei com algumas pessoas que estão engajadas nesse processo, estão discutindo essas mudanças, e naturalmente essas coisas não começam pelos setores mais tradicionais da economia. Elas começam em geral em áreas mais ligadas à criatividade. Uma das pessoas legais com quem eu tive a oportunidade de discutir tecnologia e trabalho foi o então presidente da agência DM9, o Sérgio Valente, que era presidente da DM9, que é uma das maiores agências de publicidade do Brasil. E ele me disse que na DM9 eles tinham incorporado, não sei se isso vale ainda hoje, mas eles tinham incorporado um estilo de trabalho que ele batizou de Anywhere Office. E meu passador não está funcionando. Será que alguém me socorre? Ah, funcionou. Obrigado. Anywhere Office é basicamente isso. Ninguém se preocupa em como, onde e quando você trabalha. A ideia é o que você entrega. Para exemplificar o que ele queria dizer com essa ideia do Anywhere Office, ele me contou a história de 2 publicitários argentinos que trabalham na DM9, ou trabalhavam naquela época, e que tinham o costume de, com frequência, principalmente em dias de sol, como está sendo hoje, pegar seus laptops, botar embaixo do braço e subir para trabalhar na piscina do Hotel Unique, que fica ali pertinho da DM9. E o Sérgio sabia disso, os gestores da DM9 sabiam disso, certamente o pessoal do Hotel Unique sabia disso também, e ninguém parecia estar incomodado com isso. A ideia era mesmo que as pessoas pudessem trabalhar de onde quisessem, desde que entregassem os resultados combinados, no prazo e com a qualidade combinada. Nessa mesma época, quando eu estava ainda nas pesquisas do Felicidade S.A., eu ainda não tinha tido o prazer de conhecer a Carla Mayumi, que está aqui na minha frente e que falaria antes de mim, gentilmente cedeu seu lugar por uma questão de horário. Mas eu conheci o João Cavalcante, que é um dos sócios fundadores da Box 1824, que é a empresa que ela representa aqui hoje. E o João me apresentou um conceito que eu acho que é bastante complementar a esse do Anywhere Office, que é o conceito do Head Office. É a ideia de que a sua cabeça é o seu escritório onde quer que você esteja. Pensando numa empresa como a Box, que faz pesquisas de tendências de comportamento do público jovem e que tem uma equipe que é majoritariamente jovem também, boa parte do que eles fazem é pesquisa de campo. Logo, não faz sentido imaginar que essas pessoas vão trabalhar 8, 10 horas por dia confinadas nas suas baias dentro de um escritório. Elas estão o tempo todo nas universidades, nas baladas, nos espaços de atividade esportiva, nos lugares onde os jovens se reúnem. Logo, é natural que tudo que eles precisem para trabalhar seja talvez um smartphone como esse e uma cabeça aberta funcionando como uma espécie de uma antena para captar tendências. É um conceito, entre outros tantos, que a gente tem para falar um pouco do que a tecnologia tem nos permitido fazer em termos de liberdade. Então, Anywhere Office, Head Office, eu poderia falar de vários outros conceitos desse tipo, mas acho que isso é suficiente para passar uma ideia básica do que eu quero dizer com essas novas formas de trabalho. Isso nos leva a uma discussão que foi importante no período da manhã, que é o que fazer com os escritórios contemporâneos, com os nossos offices de carne e osso. E existe uma tendência clara do que está acontecendo, de mudança, porém essa tendência começa a sofrer um pequeno desvio de rota. A tendência, naturalmente, é dos espaços abertos, e ela continua valendo. No começo desse ano, a revista Fast Company, que eu tenho certeza vocês conhecem,
fez uma enquete com 174 das 1.000 pessoas mais criativas do mundo dos negócios, segundo a própria lista famosa da Fast Company. Entre as perguntas que eles fizeram nessa enquete, uma para os criativos foi: em que lugar, em que espaço as pessoas criativas deveriam se sentar para trabalhar de maneira colaborativa? Como seria de se imaginar, a grande maioria, 84%, respondeu em espaços abertos onde possam colaborar. E só uma minoria pequena, de 16%, defendeu as salas privativas onde as pessoas podem se concentrar. Eu não tenho dúvida, vocês conhecem isso melhor do que eu, que os escritórios estão caminhando para a abertura, para os grandes espaços abertos. Mas eu não tenho dúvida também de que essa derrubada geral de paredes causou uma série de problemas. Ela acabou atropelando algumas coisas no caminho. Duas coisas importantes que se perderam foi privacidade e espaços tranquilos onde a gente possa se concentrar para trabalhar. É por isso que os escritórios mais de novíssima geração, que estão sendo mais bem avaliados, são justamente aqueles que conseguem combinar esses dois espaços. Conseguem, ao mesmo tempo, incentivar a colaboração, em especial de pessoas que não necessariamente trabalhariam juntas, pessoas de áreas diferentes que poderiam sentar juntas, espaços onde as pessoas de fato possam interagir, e ao mesmo tempo alguns bolsões de tranquilidade, de silêncio dentro da empresa. Lugares onde você pode eventualmente passar um período inteiro ou um dia inteiro concentrado no seu trabalho para entregar alguma coisa. Lugares onde eventualmente você pode escapar no meio do dia para, por exemplo, fazer uma sessão de meditação. Isso é mais ou menos o que eu chamo, numa linguagem não profissional de tratar de design, de escritórios total flex, roubando um pouco a expressão dos amigos da indústria automobilística. Escritórios total flex é uma ideia que eu deixaria para vocês discutirem, mas ela foi super bem discutida de manhã na palestra da Herman Miller, por exemplo, estava super bem colocado essa ideia. Essa discussão do escritório leva diretamente a outra, que é: será que a gente precisa mesmo manter as pessoas reunidas no mesmo espaço para que elas trabalhem de maneira colaborativa? E a resposta honesta hoje é não, pelo menos não o tempo todo. E não é por outro motivo que está em ascensão um verdadeiro movimento em torno da ideia de se trabalhar pelo menos parte do tempo fora dos escritórios. Em especial no chamado home office, mas a gente pode chamar de home office outras coisas como trabalhar num café, trabalhar num espaço de coworking, mas existe uma demanda grande por trabalhar em espaços desse tipo. Existe um movimento nos Estados Unidos que chama-se Trabalhe de Casa às Sextas-feiras. É um grupo praticamente de lobby com um verdadeiro manancial de estatísticas para quem defende a prática do trabalho à distância. E é ótimo porque se você está engajado nessa causa, você pode buscar lá estatísticas para convencer quase qualquer pessoa de que isso é um bom negócio. Eu trouxe só 3, e cada uma diz uma coisa aqui. A primeira diz respeito à ideia de que gestores que topam a experiência de deixar as pessoas trabalharem fora do escritório pelo menos parte do tempo, normalmente gostam dos resultados que conseguem. Entre outras coisas, esses gestores têm dito que isso facilita a sua tarefa de reter as pessoas na companhia. Essa estatística diz exatamente isso: 78% dos gestores, isso é nos Estados Unidos, 78% dos gestores que estão adotando essa prática dizem que ao dar horários flexíveis para as pessoas, eles têm facilidade para reter os membros principais dos seus times, que muitas vezes são justamente aquelas pessoas mais inquietas, criativas, que estão cansadas de passar 8, 10, 12 horas por dia sentado na mesma cadeira de frente para o mesmo monitor, fazendo aquilo que no jargão corporativo chama-se face time, aquele período que você tem que estar sentado na sua posição, na expectativa de que talvez seu chefe passe lá e quer ver se você está efetivamente no seu lugar. Quando você liberta as pessoas disso, você libera as pessoas do face time, as pessoas tendem a querer ficar, ou pelo menos você tira um elefante da sala, e isso tem se mostrado importante para esses gestores. A segunda estatística, para mim, sublinha um pouco a ideia de que existe uma demanda reprimida pela liberdade de trabalhar de casa ou, pelo menos, fora do escritório, parte do tempo. 36% dos trabalhadores nos Estados Unidos dizem que trocariam um aumento de salário por uma licença, uma autorização para trabalhar de casa pelo menos um dia na semana. Isso, eu acredito, só não acontece mais porque as organizações, em especial as mais tradicionais, tem um temor de que, ao liberar a pessoa para trabalhar fora do escritório, ela vai matar o tempo, enrolar, ir ao cinema, fazer o que sei lá o quê, e não vai entregar trabalho
no prazo e com a qualidade desejada. Porém, diversas estatísticas de produtividade mostram que não tem sido assim. Dependendo da fonte que a gente olha, algo entre 10% e 20% de aumento na produtividade tem sido registrado pelas empresas que topam essa experiência. Ou seja, não há por que temer essa ideia de liberar as pessoas para trabalhar fora de casa, fora do escritório, pelo menos parte do tempo. Aí talvez caiba a questão, o que é melhor investir então, nos escritórios Total Flex ou no home office? E a resposta mais eficiente, eu acredito hoje, para as corporações e o que as pessoas querem ouvir é: você decide. Acho que é um momento de passar responsabilidade para as pessoas que trabalham para a gente, que trabalham nas nossas organizações. Existe também um movimento nos Estados Unidos que foi iniciado em 2005 por uma experiência de uma empresa bem conhecida nos Estados Unidos, que é a Best Buy. A Best Buy, em 2005, adotou um modelo de trabalho que eles chamam de ambiente de trabalho apenas de resultado, que na sigla em inglês é ROE, Results Only Work Environment. O que eles fizeram? Eles marcaram uma data e disseram: a partir dessa data nós vamos parar de controlar o horário que vocês vão fazer, a presença de vocês no escritório. A única coisa que vai ser controlada pelos gestores é a entrega do trabalho, dentro do prazo e com os resultados combinados, que nada mais é do que o Anywhere Office que eu falei há pouco. A experiência da Best Buy, que é uma companhia grande, foi tão bem sucedida e passou a ser estudada e replicada por várias companhias, que ela virou um pequeno movimento que começou a se espalhar por vários países do mundo. Foi para o Reino Unido, Austrália, em vários lugares hoje você tem esse movimento do ROE. Ele não existe aqui no Brasil de maneira organizada simplesmente porque a nossa legislação trabalhista praticamente impede um sistema desse tipo. Quem faz coisas parecidas desse tipo, e tem gente fazendo coisas parecidas aqui, faz fora da lei, digamos assim, fora da legislação trabalhista, não contratando as pessoas e fazendo acordos informais e ficando sujeito a ações trabalhistas. Esse seria um bom tema para discutir, mas não temos tempo para isso hoje. Temos tempo, sim, para dizer que, embora eu tenha dito um monte de coisas positivas que sugerem que o futuro que a tecnologia nos reserva é mais livre, mais divertido, mais estimulante do que o nosso presente no trabalho, eu preciso dizer que a tecnologia da informação, a meu ver, no ambiente de trabalho ainda está devendo, ainda está no vermelho, como a gente diz. Porque se é verdade que a gente nunca foi tão livre para trabalhar onde, como e quando a gente prefere, também é verdade que a maioria de nós nunca se sentiu tão sobrecarregada pelo trabalho quanto se sente hoje. Quando a gente olha para pessoas de nível gerencial no Brasil, de gerente júnior a presidente de empresa, nós estamos entre os países mais descontentes do mundo com o nosso equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Eu separei por gêneros para a gente olhar um pouquinho mais em detalhe isso e ver como uma situação que já é ruim no mundo é um pouco pior ainda aqui no Brasil. Entre as mulheres profissionais no mundo, a média global de mulheres que se dizem plenamente satisfeitas com seu equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, só 29% das mulheres dizem que estão resolvidas com isso. Aqui no Brasil, o número é de apenas 13%. É realmente muito baixo. E entre os homens é um pouquinho pior ainda, tanto lá fora quanto aqui. A média global é de 27%, entre os profissionais homens brasileiros, só 12% se dizem satisfeitos com esse equilíbrio. Esse é um dado curioso, porque isso é um ponto fora da curva nas pesquisas de felicidade ou de satisfação com o trabalho, que é o material que eu tenho lidado com frequência. Normalmente, o brasileiro se sai melhor do que a média dos outros povos nessa questão de encontrar satisfação e realização no trabalho. Nesse quesito é que a gente estranhamente aparece muito pior. E a minha interpretação para isso é o fato de que nós somos um país emergente. E como o nome sugere, a gente está fazendo um esforço grande para ganhar altura e ganhar relevância na competição internacional entre países, entre grandes economias. E esse esforço para emergir, ele naturalmente tem custos importantes. Ele tem custos ambientais importantes, por exemplo, que têm sido muito discutidos, mas ele tem custos humanos também que talvez não sejam tão visíveis ou, no mínimo, não estejam sendo tão discutidos. Esses custos humanos ficam claros quando a gente olha para as jornadas crescentes de trabalho que a gente tem aqui no Brasil e que estão diretamente ligados à tecnologia. Boa parte do aumento de trabalho que a gente tem visto nos últimos tempos é um trabalho que não necessariamente é feito durante o expediente no ambiente de trabalho. Alguns dados para ilustrar isso. 52% dos profissionais de nível gerencial no Brasil hoje respondem e-mails durante as férias.
Quase 78% dizem que são acionados regularmente por e-mail ou por celular fora da sua jornada de trabalho, fora do seu expediente. O que convenhamos são 100%, porque quem não está sendo acionado fora do seu expediente é justamente quem está acionando as pessoas fora do expediente. Eu acredito que nós estamos todos, de alguma maneira, envolvidos aqui nessa estatística. No período de 2007 a 2011, que foi o período de crescimento econômico mais forte do Brasil na história contemporânea, 68,5% dos executivos brasileiros tiveram aumento na sua jornada de trabalho. O interessante é que mais da metade, 56%, avaliam que tiveram um aumento salarial suficiente para compensar o aumento das horas trabalhadas, o que é legítimo, desejável, mas quando a gente olha para essa questão de felicidade ou satisfação com o trabalho, isso aqui tem custos ocultos que acabam, muitas vezes, aparecendo lá na frente. Mas o meu ponto aqui é que eu tenho a sensação de que parte desse nosso aumento da jornada de trabalho tem a ver com um pedaço dos nossos dias que passou a ser dedicado a tarefas fundamentalmente tecnológicas, a coisas que a gente tem que fazer porque a tecnologia nos demanda. Para dar um exemplo só, e-mails. O chamado trabalhador do conhecimento, que basicamente somos nós que estamos aqui, gasta em média 28% da sua semana de trabalho checando e respondendo e-mails, o que me parece uma barbaridade. É muito tempo, é perto de 1/3 do que a gente faz ao longo de uma semana de trabalho, é checar e responder e-mails. Eu podia continuar falando um tempo aqui de tecnologia e problemas da tecnologia, mas eu acho que eu fiz 2 pontos aqui. Um é que o futuro que a tecnologia nos reserva é bem positivo, obrigado, e que o presente que a tecnologia está nos oferecendo é, para dizer o mínimo, insatisfatório. Então, me parece que o desafio é criar uma ponte agora entre o presente insatisfatório e o futuro de mais liberdade, mais interessante para o mundo do trabalho. Para enfrentar esse desafio e construir essa ponte, eu sugiro que a gente enfrente 3 verdades inconvenientes. A primeira é que essa separação entre vida pessoal e vida profissional, como ela existia até hoje, não existe mais e dificilmente vai voltar a existir. A ideia da vida compartimentalizada, das 9 às 6 eu sou profissional, antes e depois disso eu não quero saber do trabalho, não existe mais e dificilmente vai voltar a existir. A gente deve partir dessa premissa para tentar se reequilibrar. A segunda verdade inconveniente é que os profissionais que estão na faixa de entre 40 e 50 anos, que é exatamente a minha faixa etária, eu tenho 42, essas pessoas são as que mais sofreram até hoje e ainda vão sofrer um pouco para se adaptar a essas revoluções tecnológicas que vêm se renovando num ritmo muito rápido, muito acelerado. Em parte porque a geração que veio antes já foi atingida por essa onda numa fase mais próxima da aposentadoria e numa posição talvez mais já confortável. E a geração que veio depois é a geração que a Carla vai explicar para vocês como funciona, que lida muito melhor com essas novidades, são os chamados nativos digitais. Pessoas como eu penam para lidar com a tecnologia e muitas vezes, quando assumem posições de liderança, acabam usando mal essas ferramentas, que é o que me leva para a terceira verdade inconveniente. Eu acredito que as empresas hoje, que estão preocupadas com isso, precisam enfrentar, monitorar a maneira como as pessoas estão usando a tecnologia da informação no dia a dia, principalmente os líderes, mas não da maneira que as empresas estão fazendo hoje, que eu não vou dizer exatamente o que eu acho, mas vou dizer que é no mínimo ineficaz, que é tentar controlar o acesso a mídias sociais, impedir as pessoas de entrarem no Facebook, ou ainda tem empresa que não deixa entrar no YouTube. Não é disso que eu estou falando, é exatamente o contrário disso. Eu acho que as empresas precisam monitorar a maneira como seus líderes usam a tecnologia para coordenar o trabalho e para cobrar o trabalho. Para dar um exemplo pessoal rapidíssimo, eu tive um chefe que tinha problemas de insônia crônica e ele tinha o costume de mandar diversos e-mails para as pessoas com quem ele trabalhava durante a madrugada. O que pode ter um efeito prejudicial no seu sono, porque essas coisinhas aqui são equipadas com apitinhos que nos avisam quando chegam e-mails. E mesmo se a gente desligar o apitinho antes de dormir, quando a gente acorda de manhã e encontra 3 e-mails do chefe, a gente já sai da cama com a sensação de que está devendo naquele dia. E isso é o que eu chamo de assédio digital. E esse é o conceito que eu queria deixar com vocês.
Assim como as empresas aprenderam a lidar com assédio sexual e com assédio moral no trabalho, eu gostaria muito que as empresas tentassem criar políticas para condenar e para impedir o assédio digital dentro do ambiente de trabalho. Ela é assediada. No final das contas, eu acho que a discussão que a gente tem aqui é se as tecnologias são heroínas ou se elas são vilãs da nossa vida profissional. E eu acho que elas podem ser uma coisa ou outra, dependendo de como a gente as utiliza. Eu gosto de citar uma frase do linguista americano Noam Chomsky, que compara as tecnologias contemporâneas a um martelo. Ele diz que as tecnologias são mais ou menos como um martelo, elas são neutras. O martelo não quer saber se a gente usa o martelo para construir uma casa ou se um torturador usa um martelo para arrebentar o crânio de alguém. É pesado, né? Mas guardadas as devidas proporções, o smartphone não quer saber se a gente o utiliza para poder trabalhar da piscina do Hotel Unique no meio do dia ou se ele é o nosso instrumento de tortura, de assédio digital, quando o nosso chefe nos manda mensagens ao longo da madrugada. A tecnologia é neutra, nós decidimos o que fazer com ela. E mesmo as pessoas dos ambientes mais criativos, as pessoas mais criativas do mundo profissional, não têm um consenso sobre se as tecnologias são do bem ou do mal no ambiente de trabalho. Naquela mesma pesquisa, enquete da Fast Company com as pessoas mais criativas do mundo, outra pergunta feita foi essa: como o seu smartphone afeta a sua criatividade? A maioria, 46%, diz que o smartphone hoje é fundamental para o seu processo criativo. Mas uma minoria não desprezível, e nós estamos falando de algumas das pessoas supostamente mais criativas do mundo dos negócios, 20% diz que o smartphone dificulta a sua criatividade, o que reforça a minha percepção de que não há um consenso de se isso é do bem ou se isso é do mal. E aí, citando um outro pensador interessante de negócios contemporâneos, eu me lembro de uma frase do Kevin Kelly, que é um dos fundadores da revista Wired, que disse isso: toda tecnologia vai sempre nos dar o troco. Quanto mais poderosos os seus dons, mais poderosamente nós podemos abusar deles. E, no fundo, é disso que se trata. Ou a gente usa bem essas ferramentas que são poderosas, ou a gente acaba se machucando com elas. A gente precisa aprender a lidar com elas sem se machucar. Eu tenho lá minhas ideias de como fazer isso, mas o meu tempo já acabou. Eu queria deixar 3 perguntas para o final. Eu ia dizer que eu ia deixar para o final para participar da mesa do bate-papo no final, mas infelizmente a gente atrasou um pouquinho, eu tenho um voo para pegar, vou sair correndo, então talvez vocês queiram discutir com vocês ou com os meus colegas que vão me suceder. 3 perguntinhas que eu deixo para a gente encerrar, que são essas aqui. Por que somos levados a usar nossas ferramentas de maneira tão compulsiva, tão compulsivamente? Será que existe algum tipo de carência emocional que a gente desconta usando nossos e-mails, nossas redes sociais? Segundo, o que significa usar e-mail e redes sociais e mídias sociais conscientemente? A gente tem discutido consumo consciente, trabalho consciente. O que será que é consciente nessa área? E, por fim, quais comportamentos nossos na relação tecnologia-trabalho a gente pode considerar produtivos e quais deles a gente deveria abandonar como hábitos destrutivos? Agradeço demais a atenção de vocês, foi uma grande oportunidade para mim falar aqui, espero ter sido útil para vocês. Muito obrigado.